Obrigado. Tá bom. Muito boa tarde a todos. Declaro aberta a reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia da Assembleia Legislativa. Coloco em discussão e votação as atas das 7ª, 8ª e 10ª reuniões ordinárias, já devidamente entregues aos deputados. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovada a ata. Hoje nós temos a visita que atendeu ao nosso convite, o presidente Edson, da Casan. Temos uma solicitação de projeto extra-pauta do deputado Carlos Humberto. Eu vou abrir a solicitação para que seja feita brevemente a apresentação do projeto. Senhor presidente, é um projeto de lei 74 de 2022, do nosso nobre deputado Fabiano da Luz, membro da nossa comissão, que está aqui, que reconhece as centrais elétricas do estado de Santa Catarina, a Celestica, como empresa pública de relevante interesse social e econômico do estado. Então eu vou direto para o voto, né, para que a gente economize tempo. De acordo com o dispositivo dos artigos 144, 3º, 209, 3º, do Regimento Interno desse Poder, compete à Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia analisar as proposições sob o prisma de interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas aludidos no artigo 81 da mesma norma regimental. Assim, da análise cabível, vislumbro que o projeto de lei em referência mostra-se revestido do interesse público e se encontra apto a regular tramitação neste Parlamento, tendo em vista que a Celestica é reconhecida nacionalmente, sendo premiada também internacionalmente pela qualidade na prestação de serviço de distribuição de energia elétrica e pelos bons serviços prestados à população. Referente à emenda supressiva apresentada, entendo que merece prosperar na medida em que visa adequar o texto original às normas estipuladas na Lei Complementar 589 de 2013. Ante o exposto, no âmbito deste órgão fracionário, por considerar presente da medida o interesse coletivo da coletividade, voto, com fundamento nos artigos 81, 144 e 209 do Regimento Interno da ALESC, pela aprovação do projeto de lei 74 de 2024 do nobre deputado Fabiano da Luz. Em discussão? Deputados concordam? Permaneçam como estão. Aprovado o projeto em questão. Obrigado, deputado Carlos Humberto. Vai lá. Bom, vamos lá. Essa é uma reunião de trabalho para que a gente possa colher informações. Nós tivemos o evento que é notório, né? Não há por que entrar em detalhamentos do que aconteceu. Foi um rompimento do reservatório de água no bairro Monte Cristo. Essa é a nossa segunda chamada aqui, nosso segundo convite ao presidente Edson. Nós havíamos feito o convite no dia do evento e, atendendo a um pedido do governador, com relação à manutenção, à permanência do presidente lá no local, nós entendemos que essa sim era a prioridade no momento. Suspendemos o convite e remarcamos para a data de hoje. E nós somos todos de cidades diferentes, presidente, mas hoje acredito que todo mundo é um pouquinho morador também do bairro Monte Cristo, nos solidarizando com aquelas famílias e desde já agradecendo muito a sua presença aqui para que essa casa também tenha condições de esclarecer alguns pontos e tomar medidas cabíveis daqui em diante. Então, eu gostaria de iniciar a fala aqui já com questionamentos, para a gente ser bem objetivo, e pediria que todos os deputados que também se inscrevessem para que pudessem fazer esses questionamentos e que fossem também, da mesma forma, objetivos nas perguntas para que a gente pudesse dar tempo ao presidente de saná-las para nós. Presidente, então, muito obrigado pela sua presença. Vou diretamente à pergunta. Eu gostaria de perguntar o seguinte. Conforme o item 1.7 do contrato, cabia a empreiteira, contratar uma empresa especializada para fazer o controle de qualidade do concreto e, abre aspas, dos solos, aterros, equipamentos, instalações e outros componentes da obra, fornecendo relatórios por escrito à fiscalização da Casan. Qual foi a empresa contratada? Quantos relatórios ela entregou e quais os resultados desses relatórios? E já emendo uma segunda pergunta.
que o atual diretor de operações, que integra a comissão instaurada na Casan para apuração das responsabilidades, também participou diretamente do contrato do reservatório assinando aditivos. A Casan entende que pode haver conflito de interesse e, de certa forma, um prejuízo às apurações das responsabilidades? Boa tarde, presidente. Boa tarde aos deputados. Deputado Cadorim, presidente dessa comissão. O importante, acho que, comentar sobre o fato em si dessa contratação dessa empresa. No dia 7 de setembro, um dia após o evento, eu nomeei uma portaria, uma comissão de engenheiros, de 4 engenheiros, que não tinham relação nenhuma com o histórico dessa contratação e que me entregasse, no menor prazo possível, as informações relativamente a essa obra, né, do chamado R4 Monte Cristo. Uma pequena correção, a gente tem chamado de Monte Cristo, né, mas a comunidade afetada chama-se comunidade do Sapé, que faz divisa com Monte Cristo, né? O nome Monte Cristo porque é na divisa ali, só para deixar essa informação clara. Ainda que o nome chamado do reservatório é Reservatório Monte Cristo, que fica em frente ao 22º Batalhão, naquele bairro lá que é o Jardim Atlântico. Nesse caso particular, a apuração foi feita já até segunda-feira da manhã e se identificou naturalmente que você tinha, né, uma construtora chamada Gomes e Gomes, que foi a construtora que realizou esse reservatório, que construiu esse reservatório, do mesmo modo que identificava de que o projeto foi realizado por uma empresa chamada Top Solo, né, nesse sentido. Naturalmente que eles me trouxeram todas essas informações, certo? Portanto, uma informação interna, né, e como toda informação interna, produzida por si próprio, ainda que por engenheiros da empresa, ali já foram identificados uma série de características. Ato contínuo, né, o Tribunal de Contas adotou providências de per si, por conta própria, e já combinado com o trabalho feito pelo Ministério Público, a quem eu tinha procurado já na própria sexta-feira do evento, em razão do que tinha acontecido, né? Eu tinha, obviamente, assumido a presidência uma semana antes da empresa, eu exerci o cargo de diretor financeiro, que era restrito àquela função, e recebo, obviamente, essa notícia de prisão. Então, a minha providência imediata foi criar, por meio de portaria, esse relatório, que a gente, inclusive, depois, no momento oportuno, avisei tanto o Ministério Público quanto ao TSE, e não precisava, porque o TSE já tinha feito um trabalho de vistoria, do qual eu não conheço, bem como no dia 4 ainda, no início da manhã, até por volta de 11 horas, a Polícia Civil fez todas as chamadas verificações in loco lá. Eu não tenho conhecimento de absolutamente nada do que foi feito, nem acho que deve ser eu o destinatário dessa informação. Então, existe um trabalho conjunto entre Tribunal de Contas e Ministério Público e nós estamos aguardando o relatório da Polícia Civil do que aconteceu naquele momento. Então, essas foram as providências que nós adotamos, particularmente em termos de construção, nesse sentido. Adianto também aqui, né, de que, nesse caso particular, a Casan aguarda essa informação, né, neutra, e eu tenho mantido contato com o Tribunal de Contas, em particular, até por conta dos desenvolvimentos e das decisões que nós estamos adotando lá nas providências necessárias àquela comunidade e conversando, inclusive, com todas as áreas do Tribunal de Contas, inclusive com o responsável por esta área. Mas, repito, eu não tenho nenhuma informação a respeito das tratativas que estão sendo feitas por esses órgãos independentes. Se respondi a sua pergunta, deputado. O senhor respondeu com relação à contratação da empresa responsável pela qualidade do solo dos aterros. Oi? Deputado Cadorim. Sim. Deputado Ivanati, me permite uma... Está cortando o deputado Ivan. Versão breve, até porque eu estou participando aqui do COMAC, como palestrante aqui, e eu queria avisar os membros, né, da nossa comissão que já foi instalada na Assembleia Legislativa uma comissão especial de acompanhamento desse desastre. A comissão se reúne na terça-feira para fazer os primeiros encaminhamentos a respeito do tema. E a comissão atende o regimento interno da Assembleia Legislativa, composta
por deputados que já foram indicados pelos respectivos partidos. E eu queria fazer essa observação tão somente para dizer para o presidente que ele fique à vontade, até para não responder o que entender que não é pertinente, porque, de qualquer sorte, ele será convidado a comparecer nessa comissão especial, que, de fato, é o órgão instituído pela Assembleia Legislativa oficial para fazer o acompanhamento dessa obra. Só me permite fazer essa observação, deputado Cadorim. Entendo a sua colocação, deputado, mas é prerrogativa desta comissão também convidar as autarquias enfim, é a nossa prerrogativa aqui também de fazer esses questionamentos e, obviamente, as informações aqui podem e devem alimentar a comissão especial que está sendo formada. Então, acho que uma coisa é complementar a outra, não há necessidade de uma ser divergente da outra nesse caso, mas concordo e acato aí a sua fala. Obrigado. Com relação, presidente, à questão do atual diretor de operações também compor, no passado, o grupo aí que conseguiu, promoveu alguns aditivos ao contrato desse mesmo reservatório. Na verdade, né, o diretor Joel, diretor de operações, ele passou a ser diretor de operações na administração passada, na metade da administração passada, né? Quando depois já tinha acontecido, se não me falha a memória, o evento da Laguna. Naturalmente que as providências que foram adotadas nesse momento, certo? E eu vou dizer de maneira bastante categórica, tá? A questão fundamental de, nesse momento, estabelecer um nexo de causalidade entre uma coisa e outra é um risco. E eu consultei a Procuradoria se alguma decisão deveria ser adotada nesse sentido. Nós temos uma Procuradoria Geral. Cheguei a consultar até outros órgãos estaduais com relação a ele em particular, né? Ele, na verdade, participava do processo. Tanto é que na nossa verificação interna, e aí é uma verificação interna, nós estamos descobrindo exatamente todos os passos, no caso particular dessa contratação, que remonta à contratação do projeto. Tem que ver o processo inteiro, né? Onde foi contratada, por que foi contratado, o tempo que demorou entre o projeto e depois a aprovação, né? Ficou pronto em 2014, o contrato foi em 2015, foi inaugurado em 2022, né? Depois de 2022 ela ficou 1 ano e 6 meses em teste. Esse reservatório estava em teste, ele não estava em operação ainda, ele não estava servindo água para ninguém, né? Eles tinham, não sou do ramo, desculpa, né? Eu fui identificar isso em que um dos testes que se fazia, e essa pergunta eu fiz para todo mundo, por que um teste tão longo? Por que demora 1 ano e 6 meses para fazer um teste, não bota em operação? O que estava acontecendo? Isso vai ser apurado exatamente, é isso que o Tribunal de Contas, o Ministério Público, vai ser apurado nesse sentido, para apurar as responsabilidades de toda a cadeia, inclusive da cadeia de quem fez projeto, a cadeia de quem tem, nesse momento, participação, e tem várias pessoas que participam dentro da empresa, em vários momentos, porque ela perseguiu, nesse caso, várias administrações, certo? Então, particularizar nesse caso agora num só diretor, a prudência recomendou de que não fizesse nenhum julgamento prévio a respeito desse assunto. Deputado Carlos Humberto. Presidente Cadorim, nobres membros aqui da comissão, senhor Edson. O senhor foi convidado, o senhor está aqui por parte desse deputado. Eu acho que isso é muito precipitado. Muito precipitado. Entendo que existe um tempero político nisso tudo. E eu sou construtor por profissão. Comecei a fazer prédios em Balneário Camboriú com 17 anos de idade. Com 19 anos, inaugurei o meu primeiro edifício lá. De obra, eu entendo. Então, se fala da Gomes e Gomes. Não conheço, não sei. Mas, para você entender o que aconteceu, primeiro, o estudo do solo prévio, antes de se fazer o estaqueamento, tem que se levantar. Os ensaios, foi bem feito, não foi bem feito. As fundações, os blocos, foi bem feito, que é do bloco, depois vem a coluna, depois vem a viga, depois... Isso é muito mais complexo do que se acha, do que apenas se falar. O projeto executivo, projeto arquitetônico, o projeto estrutural,
Eles estão certos? Né? Será que o projeto estrutural ele suportava a carga daquele peso e daquela pressão que seria exercido pela água ou não? Os projetos estando todos certos, a construtora executou conforme o projeto, executou diferente, até você conseguir levantar essas informações, isso demora. Não é aqui na nossa comissão, ou na comissão especial, com todo respeito à casa, mas foi instaurada uma comissão para se apurar isso e vai levar tempo. Você vai ter que recalcular a estrutura. Se a comissão não recalcular a estrutura, essa comissão que foi instaurada, ela já não serve para nada. Ela vai ter que ver o solo. O solo poderia receber uma estrutura dessa ou não poderia? Os ensaios de solo estão certos ou estão errados? E por aí vai. Né? Então, eu acho que a portaria que instituiu, que nomeou os 4 engenheiros, não os conheço, mas presumo de que sejam eles engenheiros civis, que devam ter algum tipo de especialização em cálculo estrutural, porque se não tiver também tem que trocar, tem que botar gente ali que tem especialização em cálculo estrutural para poder tirar essas informações, para que daí sim, com base nestas informações, Ministério Público, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa e por aí vai, que são os órgãos de controle, tomem as providências necessárias. Nós aqui, talvez com legislações novas, com novas fiscalizações, estando mais próximos da Casan, sei lá o quê, o Ministério Público indiciando os verdadeiros culpados, sejam eles quem forem, e doa quem doer. Então, é essa colocação que eu tinha para fazer, presidente Cadorim. Né? Tudo muito cedo, é muito precipitado, né? A gente ficar tentando achar culpados sem ter as informações necessárias. O que se tem é a notícia do vazamento lá, da imagem, que é uma imagem pesada, é o vídeo lá do 22º Batalhão, que é comandado pela Tenente-Coronel Clarice, que você vê o rompimento e a água escorrendo, e o resto não tem mais nada. Né? Agora tem que se fazer os ensaios de engenharia necessários para que daí sim, com base nesses ensaios e nesses estudos, a gente poder remontar no tempo, né, os problemas e se teve alguma fraude, se teve algum tipo de coisa desse tipo. Mas era essa a colocação que eu tinha para fazer, agradecer ao senhor por ter vindo aqui tão prontamente, por ter dado a sua resposta nesse curto prazo de tempo, depois da nomeação do governador Jorginho Melo, já estando lá presente, instaurando a comissão, e que essa comissão nos traga as informações necessárias para que daí sim, cada um dos órgãos, e a Assembleia Legislativa com a sua legitimidade, tome as suas providências. Era isso. Obrigado. Obrigado, deputado. Aqui é a casa onde nós delimitamos nossas opiniões. Lhe garanto que politicamente não há nenhuma vantagem pessoal para mim, porque não faz nem parte do meu colégio eleitoral. Não há Casan na minha cidade, então também não tenho nenhum interesse com relação à própria empresa. E a pressa aqui não é para achar culpados, a pressa é para a gente colher o máximo possível de informações, porque os atingidos, esses sim têm pressa, esses sim precisam de respostas urgentes. Lembrando... Senhor presidente, eu não me lembro de ter citado o seu nome. O senhor falou da instauração desta comissão. Não falei nada disso. Essa comissão foi instaurada em outro momento, não é agora. Não foi hoje. Eu não citei o nome de ninguém, não disse nada. Eu falei de maneira genérica de uma pressa que pode ser que atrapalhe os trabalhos. Foi isso que eu disse. Então, não citei o nome de ninguém. Perfeito. Deputado Berlando. Cumprimentar o presidente Cadorim, os demais colegas deputados. Cumprimento de uma forma especial o presidente Edson,
Estendo os cumprimentos ao diretor Natan, bem como também os demais funcionários, colaboradores da Casan. É notório, senhores deputados e o presidente, que não é de responsabilidade dessa administração o que ocorreu. Quero parabenizar o presidente, inclusive acompanhamos no dia, imediatamente junto com o governador Jorginho Melo, já estiveram no local acompanhando, tanto é que foi adiado pela comissão a vinda sua aqui nesse local. Mas eu teria duas perguntas que já é praticamente do conhecimento da população de Santa Catarina. Como que será feita a avaliação dos outros reservatórios em Santa Catarina? Porque até então a gente vai precisar se preocupar com o que pode acontecer. O que houve já é fato, já não tem mais o que fazer. Então, se é que será, e eu tenho certeza que será feito, algo para evitar um outro acidente dessa natureza. E também, a segunda pergunta é qual a responsabilidade que essa empresa que executou a obra, deputado, terá. Que a Casan certamente irá agora para cima dessa empresa. A empresa tem patrimônio, ela tem alguma coisa para tentar reverter a situação, ajudar. A responsabilidade de reconstruir isso. Como que fica? Fica totalmente sem a Casan poder agir contra essa empresa, presidente? Bom, deputado Berlando, obrigado pela sua pergunta, né? Vou começar por essa questão fundamental que o senhor coloca. A nossa Procuradoria adotou recomendações cautelarmente para tentar buscar um patrimônio para poder poupar, inclusive buscando uma ajuda através da Justiça. O que se combinou é que, numa ida que a gente foi ao Ministério Público, o Ministério Público, se ele está adotando providências relativamente a esse assunto, em combinação, e nós aguardando exatamente essa providência do Ministério Público, particularmente contra essa, vou chamar essa empresa, em razão de que os fatos ocorridos, né, particularmente durante o episódio em que houve uma tentativa de contato com essa empresa, o que se sabe é que essa empresa esteve na quarta-feira, ao meio-dia, junto com a perícia técnica, esteve lá falando com a perícia técnica e depois não apareceu mais. Há uma série de documentos nossos tentando contato com essa empresa aparentemente desapareceu. Depois apareceu só um diretor dela dando uma entrevista, dizendo que tinha estado lá, não sabia se o nome de quem era, isso é notícia de jornal, né? E na rádio, inclusive, eu levei essa informação ao Ministério Público quando estive lá como testemunha, já no inquérito aberto pelo Ministério Público, e, inclusive, teria dito que tinha colaborado com o evento. Na verdade, ele emprestou uma máquina e um caminhão no dia do concerto, e de lá para cá não se tem mais notícias dessa empresa. Então, estão sendo adotadas providências jurídicas exatamente para essas questões, notadamente para garantir, né, o trabalho e o ressarcimento dessa questão, certo? Então, por óbvio, né, nós vamos ingressar com todas as ações. E é importante dizer também que nós estamos revisando o tipo de contrato que celebra. Isso vai passar para a nossa revisão completa. Certo? Esses procedimentos todos que foram adotados, é responsabilidade minha, já como presidente da Casan, é revisar os procedimentos. Né? A distância, ainda com todo o cuidado que a gente deve ter num caso como esse, sem fazer pré-julgamentos de indivíduos ou não, é apurar, como disse o deputado, com toda a precisão. Porque o que aconteceu ali não é uma coisa normal. É notório que não é normal. Se não é normal, não podemos conviver com isso. Não é? Isso tem que, dentro da própria empresa, gerar, né, uma mudança profunda ali. E falo isso como indivíduo. Falo isso nem como presidente da Casan. Né? Como é que pode acontecer aquilo ali? Né? Está aqui a contribuição técnica, né, do deputado, né? Mas essas são as perguntas. Onde instala esse tipo de equipamento? Né? O local, se foi feito todo um trabalho. Então, essa é uma revisão que a empresa vai ter que fazer por obrigação. Com relação à questão dos reservatórios, no mesmo dia que nomeei essa portaria, né, através das 4 superintendências, né, nós designamos uma força-tarefa para ver todos os 1.083 reservatórios, certo? Com orientação minha já, se houvesse algum tipo de reservatório com alguma questão perigosa, que já atuasse sobre isso. Né? E nós trouxemos as principais fornecedoras junto, que tenham construído, aquela que a gente ainda tem contato, para participar desse processo. Né? Então, graças a Deus, não tem.
Agora, nós entendemos também, aí uma decisão minha, de que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, nós estamos contratando uma empresa especializada, terceira, neutra, para fazer verificação. Né? Entendendo, né, de que tem uma contribuição da empresa, de alguma maneira, ação ou omissão, em algum caso. Então, nós estamos contratando uma empresa para fazer uma revisão completa de todos os reservatórios. E não será dos reservatórios só de água. Vamos fazer também das ETs. Tem que fazer da empresa como um todo. Pronto. O alerta foi dado, está aí, e não podemos correr o risco. E eu durmo toda noite, confesso, quando tento dormir, a preocupação, e agora? Não estou seguro. Falta de informação. Né? A capilaridade que a empresa tem, nesse sentido, é maior. Então, essa é a nossa obrigação, a gente está tomando essa providência de maneira imediata. Não sei se respondi ao senhor. Não, satisfeito. Eu acho que o importante é tentar se garantir até de valores, né? Mas se a empresa não existe mais, quem contrata uma empreiteira, qualquer empresa, e também, repito, não é dessa gestão, foi inclusive do governo anterior, isso é do passado, deveria pelo menos ter alguma segurança patrimonial. Isso. Para garantir, até o final da obra. Quem que é a empresa? Da onde vem? O que faz? Agora desapareceu a empresa, né? Então, é de responsabilidade, inclusive, do governo, da administração do governo anterior. Estou satisfeito. Senhor presidente, o senhor permite? Sim. Eu só ia dar boas-vindas ao presidente Jair e questiono, inclusive, se gostaria de assumir a sua cadeira como presidente. Senhor presidente, deputado Matheus Cadori, agradeço a deferência. Estava acompanhando aqui online, mas vi que está muito bem conduzida aqui a sessão e concordo em gênero, número e grau com Vossa Excelência quando respondeu o deputado Ivan Nats, que é prerrogativa, sim, dessa Comissão de Minas e Energia, e o presidente não foi convocado, ele foi convidado e gentilmente está aqui conosco. E o deputado Mário Mota e eu temos Comissão de Finanças agora, então deixo novamente a Vossa Excelência, mas se me permite deixar duas perguntas aqui no ar, presidente, agradecendo já a sua presença. Primeiro, algo que não foi perguntado aqui. A Casan foi várias vezes notificada pelos moradores do que estava acontecendo. Por que não se levou tão a sério quanto o caso exigia? Porque eles, inclusive dias anteriores, estavam avisando que tinha rachaduras, era visível. E segundo, em cima do que o deputado Berlano também falou, quem tem que pagar a conta, a Casan, sim, também, corresponsável, mas quem tem que pagar a conta e a indenização é a empresa. Obrigado. E se me perdoa, presidente, mas está muito bem conduzido aqui, eu só ouço um pouquinho o presidente da Casan e me retiro. Obrigado. Parabéns pela condução. E aí também já passo a palavra ao deputado Mário. Ah, é? Pronto, está resolvido. Prazer, deputado. Obrigado pelas suas perguntas. Né? Relativamente à questão, né, que nós estamos falando aqui, né, eu vou começar, de fato, pela questão dessa empresa. Por óbvio, nós temos que responsabilizar essa empresa. Né? Qualquer uma que tiver responsabilidade na cadeia de processo. Né? Acho que esse é um primeiro ponto. Né? Com relação às denúncias, eu quero lhe dizer o seguinte. Eu cheguei lá às 2h20 da manhã. A coisa aconteceu às 1h58. Eu fui o primeiro da Casan a chegar lá. Então, portanto, as coisas que aconteceram lá, eu não ouvi dizer. Eu estava lá. Então, não tem versão aqui minha. E não saí de lá uma semana inteira lá. Quando eu fui levado com o diretor Natan, às 6h30, quando nós fomos comprar os pães para alimentar aquelas pessoas lá na igreja, eu e o diretor Natan, que está ali, nós chegamos lá às 6h40. E ali eu peço desculpas para aquelas pessoas, que é o que me cabia como ser humano fazer isso. Certo? Ainda que fosse uma coisa indesculpável. Quem estava ali não era o presidente da Casan, era o Edson Maurício, era a pessoa, o ser humano que estava ali, vendo aquelas pessoas ali afetadas por aquele evento. E quando eu acabo aquela minha conversa, estava junto com o Coronel Gomes, um profissional de altíssima qualidade, certo? Não. Eu me viro e tem alguns moradores ali exatamente fazendo essa observação. Já denunciei, já fiz isso, certo? Nesse sentido. Repito, foram 3 portarias que eu adotei, né? Do caso particular do reservatório, da questão de fazer a verificação dos reservatórios e de apuração de denúncia. Não sou técnico nisso, mas há, obviamente, essa questão do que eles chamavam, né, que tinha vazamento, aquilo ali chama-se estanqueamento. Aquilo ali não está, aparentemente não estaria relacionado diretamente com o evento que ocorreu. É da natureza desse tipo de construção vazar e eles corrigirem.
As pessoas que são leigas, como eu, né, achou que tem um problema ali. Não vou entrar nesse detalhe porque não é na minha área. E mandei apurar exatamente, certo, em todo o sistema da Casan, o que tinha de formalização de pedido, certo? Não. Houve 2 pedidos, sabe? Que houve até uma determinada resposta. De novo, inadequada, né? Incorreta nesse sentido. Né? Os alertas não foram atendidos. Por isso que, nesse momento, né, e eu atendi, até o Coronel Gomes tentou, não, eu quero ouvir todos eles ali. Né? Porque olha, tem uma pessoa que estava ali, eles estavam ainda que revoltados nesse sentido. Então, nós estamos exatamente, né, terminando essa apuração para ver a cadeia de comando, certo? Porque isso não responde. Mas não pelo fato, porque a questão fundamental era essa, a denúncia deles era de que havia, então, porque tem uma foto, né, e tem um vídeo de uma pessoa jogando lá aquilo ali. Aparentemente, é uma pessoa da própria construtora que estaria corrigindo aquilo ali. Então, isso também está no chamado bojo da nossa investigação. Não sei se respondia ao senhor. Esse é um vídeo que está falando na internet justamente do que o senhor citou, né? Dos vazamentos ali. Isso, exatamente. Isso é do outro lado. Isso, exatamente. Deputado Mário. Senhor presidente em exercício Matheus Cadorim, presidente Jair Mioto. Só. Perfeito. Desculpe, presidente. Bom, antes de mais nada, eu agradeço a possibilidade de participar desta reunião, mesmo não sendo integrante desta comissão. Mas, e antes de começar, eu reforço o que foi dito, tanto pelo presidente Matheus Cadorim, como pelos 2 deputados, Carlos Humberto, especialmente pelo deputado Bernarda. É justo mencionar a posição do recém-possado presidente da empresa frente ao acontecido. E eu digo isso não com base exclusivamente na sua presença dentro da comunidade do Sapé, no momento e a partir dali, durante todo o tempo, priorizando o contato com os atingidos, mas também deixando claro que a Casan tem responsabilidade e, daí até culpa, vem o dolo. Então, devemos aguardar todas as apurações possíveis pelo que aconteceu. É muito importante essa postura e visa a melhoria e a prevenção de novos acidentes ou incidentes ou desastres como o que aconteceu no Sapé. E eu digo isso, desde o incidente, a nossa equipe de assessoria buscou, no contrato que a Casan assinou com a Gomes e Gomes, informações que pudessem nos explicar o processo que levou ao rompimento de uma das células de 4 milhões de litros, que estava com 2 milhões em teste de estanqueidade, como o senhor mesmo disse. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a empresa construtora chama-se Gomes e Gomes Limitada, tem o CNPJ 82-135-587-00130 e tem sede na rua Euclides da Cunha, 482, sala 302, bairro Centro, na cidade de Palmito, Santa Catarina. Ou a partir de lá, certamente a Casan vai localizar os seus responsáveis. E tudo que eu colocar a partir de agora, eu queria que o presidente Edson Moritz recebesse como uma das funções do deputado, não eu, mas de todos os deputados, que, para mim, responde a 2 missões prioritárias: legislar e fiscalizar. No âmbito da fiscalização, entendemos nós que deveríamos nos aprofundar a partir desse contrato, que também estava em nossas mãos às 9h da manhã do dia seguinte, fruto da pesquisa de uma boa equipe de assessoria que eu tenho, trazendo fatos novos que eu, inclusive, logo em seguida expus na tribuna da Casa durante um pronunciamento, e encaminhamos um questionamento à Casan no sentido de nos dar subsídios para que também contribuíssemos de uma forma crítica, propositiva, com o encaminhamento dos fatos. Em relação, por exemplo, a alguns pontos iniciais, nós percebemos que no memorial descritivo do reservatório do Sapé ou do Monte Cristo, embora
seja a comunidade Sapé, no contrato é citado Monte Cristo. A estrutura projetada, descrita de forma arquitetônica e estrutural, era no formato cilíndrico. E, posteriormente, o que se construiu foi no formato do retângulo, com duas células de 4 milhões cada uma delas, 8 milhões no total de litros de água. Nossa pergunta à Casan, na oportunidade, foi: onde estão os pareceres exigidos no item 1.7 do contrato, referente às condições gerais? A empreiteira contratará uma empresa idônea e especializada em controle tecnológico do concreto, que promoverá a dosagem racional do concreto, rompimento dos corpos de prova, verificando o tratamento das juntas de concretagem, que é justamente onde normalmente ocorrem os vazamentos. Não é nada de anormal, que precisa ser corrigido justamente durante os testes, para evitar problemas maiores. Fornecendo à fiscalização da Casan por escrito os resultados encontrados. Foi uma pergunta que nós encaminhamos por ofício à Casan. Estamos aguardando, naturalmente, respostas a algumas questões, porque entendemos que a mobilização interna também da empresa deve ser muito grande nesse momento. No entanto, eu permito priorizar a divulgação de novas informações sobre o caso que nós conseguimos retirar do contrato, do portal de transparência e do contato, inclusive, com técnicos e com moradores da região. Durante a fiscalização, nossa equipe teve acesso, presidente, a todos os diários de obra do reservatório. O companheiro Carlos Humberto sabe da importância dos diários de obra, porque mostra como uma obra chega ao seu final. Ficarão claros os motivos do longo atraso do contrato. O contrato passou a vigorar, ele foi assinado efetivamente em outubro de 2014. No primeiro mês, quando a empresa começou os trabalhos, percebeu-se que a Casan não havia solicitado autorização para o corte das árvores do terreno. Como resultado, a autorização só foi emitida em janeiro de 2015, 3 meses depois de assinado o contrato. Logo em seguida, em março de 2015, quando a empresa contratada começou a mexer no solo, querido deputado Carlos Humberto, identificou que 2 adutoras de água da Casan passavam exatamente embaixo daquele terreno e em funcionamento, transportando água, onde seriam cravadas as estacas de fundação do reservatório. Resultado: a liberação do estaqueamento só aconteceu no mês de maio, mais 2 meses de atraso. Mês seguinte, junho, quando o caminhão bate-estaca chegou, o trabalho foi autorizado. No entanto, no mesmo dia, dia 10 de junho de 2015, os moradores da região correram ao terreno e praticamente impediram que o caminhão trabalhasse, porque começaram a perceber que, com o bateamento das estacas, suas casas apresentavam início de rachadura, e havia um problema muito grande a partir dali. Bom, a vibração afetava a casa desses moradores, até o engenheiro da Casan ficou preocupado com a estrutura do outro reservatório circular mais antigo, que já existe e está em funcionamento até hoje. Resultado: o estaqueamento foi suspenso imediatamente. A solução dada foi a utilização de um método chamado hélice contínua, uma espécie de broca enorme que vai fazendo o furo sem movimentar o terreno, que acabou gerando o primeiro aditivo da obra. Foi publicado 15 meses depois do contrato assinado inicialmente, 18 de novembro de 2016, e a obra efetivamente só retomou, tentando ser iniciada, em 2017, no mês de janeiro deste ano. Aqui é importante notar 2 coisas. Primeiro, que a obra só começou efetivamente, com bate-estaca no local, 16 meses depois de assinado o contrato. O contrato já havia passado, portanto, 2 anos e 3 meses, o que é o dobro do prazo de construção do reservatório dado na licitação inicial. Esses atrasos, gerados prioritariamente pela própria empresa, pela própria Casan, provavelmente foi um dos motivos do deferimento de parte de um reajustamento de preço, que acabou acrescentando 3 milhões ao que havia inicialmente sido contratado para se pagar.
De janeiro de 2017 a dezembro de 2019, a maior parte da obra civil do reservatório estava concluída, consumindo quase 3 vezes o prazo previsto no contrato inicial. Existem alguns apontamentos nestas atas relevantes, encontrados inclusive em documentos da própria Casan, e que aparentemente foram revertidos. E nós iremos checar, inclusive repassando ao senhor, para que também colabore com a busca que é feita nesse momento por sua equipe. Nesses processos, como curiosidade, nos chamou a atenção um memorial com o símbolo da Casan dizendo o seguinte: o fato se remetia a outro reservatório, porque o contrato foi feito para 3 reservatórios, Irineu Comelli, Forquilinhas e Monte Cristo, ou Sapé, mas esta observação dizia respeito a um segundo reservatório, não o que estourou, não o do Sapé, um dos outros 2, não preciso citar, até porque era momentâneo, mas dizia o seguinte, diz o fiscal nesse memorando: mais uma vez houve valores apresentados que não atendem à resistência projetada. Estão sendo recorrentes os problemas relacionados à resistência nas concretagens realizadas no reservatório. Fato extremamente grave e preocupante, diz o fiscal. Eu quero lembrar que a mesma empresa que construiu no Sapé construía os outros reservatórios, e esse contrato diz respeito aos 3 reservatórios. Nós não encontramos o que foi encaminhado por parte de providências tomadas naquele momento, no relato que vai a maio de 2020, e nós estamos recorrendo à Casan, se porventura puder nos responder. Por fim, e encaminhando para o final, voltando ao reservatório do Monte Cristo ou do Sapé, em novembro do ano passado, 2022, o contrato foi encerrado, mesmo sem o recebimento da obra, oficialmente. Ou seja, a Casan oficialmente não teria recebido a obra e o contrato foi encerrado. A partir desse momento, a obra, entre aspas, não entregue, fica sem cobertura contratual, o que impossibilitaria, a partir de então, a advertência à empresa Gomes e Gomes sobre qualquer coisa que acontecesse, notificá-la por atrasos e até mesmo que os fiscais continuassem autuando a empresa. Não por acaso, o último diário de obra é do último dia do contrato, dia 13 de novembro de 2022. E essa situação também gera dúvidas, eu tenho certeza, a própria direção da empresa, sobre o seguro garantia da obra ou a caução, como bem lembrou o deputado Berlanda. Após tudo isso, eu deixaria 3 indagações no ar que não precisariam ser respondidas, evidentemente, nesse momento, mas eu repito, assim como todo esse levantamento, uma crítica construtiva e propositiva, efetivamente, como nós temos trabalhado e pretendemos continuar trabalhando na casa. Se não pudermos contribuir, ajudar, é melhor que nos calemos. De que forma foi efetuada a garantia da obra no valor de R$ 498 mil? Se em dinheiro, esse recurso ainda está sob posse da Casan? E se em forma de seguro-garantia, é outra forma que o senhor sabe pode ser feita, o vínculo se encerrou após o término do contrato, ainda em novembro de 2022. Segundo, quantas advertências ou notificações a Casan emitiu à empresa pelos atrasos que foram de sua responsabilidade, de responsabilidade da empresa? E, finalmente, a justificativa para a Casan, ainda em 2022, já ter quitado o saldo total do contrato de 14 milhões, mesmo com a obra se estendendo ainda até a data do rompimento, 6 de setembro de 2023. Eu vou repassar ao senhor este relatório e a minha expectativa é de poder contribuir de uma maneira bastante propositiva e responsável sobre tudo que a Casan poderá certamente responder. E agradeço muito a sua presença aqui como convidado, já que foi bem citado pelo presidente Jair Mioto. Obrigado, deputado, pela sua colaboração e o esforço da sua equipe, a quem eu cumprimento também por esse trabalho. É um trabalho que a gente tem paralelamente a esse aqui também, nesse sentido, tá?
E boa parte das perguntas que Vossa Excelência está fazendo é que a gente está fazendo também. Eu imagino que sim. Iremos responder com a maior brevidade possível a sua indagação. Eu agradeço muito. Muito obrigado, deputado. Senhor presidente. Pois não. Mas eu acho que tem uma indagação que o senhor consegue responder. O deputado Mário Mota, ele dá aula para a gente aqui, né? Eu participo em algumas comissões com o deputado Mário Mota, é uma oportunidade. Então, o deputado Mário Mota, ele, com esse histórico, né, de 2014 a 2023, ele mostra a sequência dos problemas que uma obra pode ter, que podem ser anteriores a isso. Porque o erro pode ser, eu volto a dizer, pode ser um erro de projeto, que não é muito difícil de ter acontecido. Veja bem, você não tem como fazer um estaqueamento. O meu município de Balneário Camboriú, por exemplo, o estaqueamento é proibido. Você só pode fazer hélice contínua. É algo muito mais moderno, muito mais seguro, muito mais... que causa muito menos impacto. Mas, por exemplo, né, como é que você fez o estudo do solo, sendo que tinha 2 adutoras passando ali? Por isso que eu volto a dizer, né, o solo é compatível com... Perfeito. Então, o solo ele era compatível para receber um peso desse? Então, já começa... Olha como é difícil. Isso que eu quero... Você chegar no evento final é muito difícil. Você precisa de muita informação, né? O solo era compatível. O projeto que foi feito aguentava a carga. A Gomes e Gomes seguiu, digamos que o solo fosse, e o projeto fosse bom. Seguiram o projeto? Então, é essa cadeia. Mas tem uma pergunta que eu acho que o senhor pode responder. Que eu acho que orgulhou a todos nós, né? Que foi a pronta resposta que o governo, a Prefeitura de Florianópolis, estava como prefeito interino o João Cavalcini, depois o prefeito Topázio voltou, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a própria empresa. E é de conhecimento de todos nós que, num curto prazo de tempo, a Casan já começou a indenizar as famílias afetadas. Eu acho que isso é algo positivo que se consegue tirar disso tudo, né? A pronta resposta, o senhor disse para nós que estava lá na mesma noite, alguns minutos depois, o governador esteve lá, prefeito interino esteve lá, prefeitos, deputados. É legal isso. Quanto do total dos atingidos já foram indenizados pela companhia? Me permite, então, prestar alguns esclarecimentos aqui, dar informações atualizadas sobre o evento lá, né? Primeiro, confirmando exatamente que a ideia original era a gente, na medida do possível, né, dar a maior velocidade possível para voltar a dar àquelas pessoas, pelo menos, algum conforto, né, pecuniário, para poder aquela vida voltar o mais rapidamente possível. Eu acho que é importante dizer que logo já na madrugada, no início da manhã de quarta-feira, num esforço conjunto entre Prefeitura Municipal, Casan e outras pessoas, né, foi a começar a fazer a limpeza, certo? E restituir aquelas pessoas a sua situação que tinha. Limpeza de casas, etc. e tal, né? Entendendo de que não havia acontecido, graças a Deus, nenhum problema de natureza física, né? O registro que a gente tem, uma pessoa teve um problema só no supercílio e uma senhora teria tido um problema por causa de uma lama, ela ficou um pouquinho machucada na perna, mas nada grave, né? Exatamente. Então é uma coisa que impressiona. Se a gente imaginar, né, os relatos que a gente teve, eu tive vários relatos, né, e atendi, e é interessante porque algumas pessoas traumatizadas faziam questão de contar 1, 2, 3 vezes o mesmo fato, né? Pois não, deputado? A primeira casa atingida, aquela de frente... O do Rogério, que é garçom aqui? Garçom aqui na Assembleia. Eu faço Rogério? Esse registro porque ele conta para a gente assim, com muita emoção. Foi a primeira casa que eu entrei. Né? A senhora dele sofreu um AVC, ela tem um problema na perna, né? Fuma, gosta de fumar, né? E digo que estava bastante nervosa, porque eu entrei na casa deles, era 6h50, né? E assusta porque ele conta o relato dele, do lado tinha uma meia água, que tinha 2 casos, o irmão dele junto com ele, muito nervoso também, e o relato, porque quando eu entro na casa dele, né, é interessante, porque ele me diz, olha, presidente, era um vidro, que ele tinha colocado o vidro de maneira... Era um vidro novo. Era a parede toda, que Isso. se tivesse no lugar, Isso. certamente a casa teria sido levada. Exatamente. Ele havia trocado por uma grande Ele trocou, janela há poucos dias. Foi o que salvou o casal. Ele atribuiu, na visão de leigo dele, de que aquilo que o protegeu. Só que a sala dele era o quarto dele.
Né? Então, imagina uma pessoa, né, que a cama flutua com aquela velocidade de água. E aí vem a sorte. Dentro da tragédia vem a sorte. Como é uma descida, a água escoou rápido. Porque ela vai no sentido reto, depois ela cai, porque é profundo. Né? E só do lado do reservatório tinha um grande garagem de carros ali, que tinha um lava-jato, mais de 50 carros ali. Né? Então, o Rogério é o primeiro atingido com a senhora dele. Né? E depois o governador também esteve lá, né? Viu um pedaço de pedra, deputado, da própria estrutura dentro da casa. Porque foi a primeira casa, né, que pega. E depois ela foi levando aquelas águas todas nesse sentido. E os relatos são os mais variados, né, das reações das pessoas, porque aí tem pessoas de idade, tem criança, né, e pessoas sozinhas, e sensação de morrer. É uma coisa impressionante. Então, nesse sentido, eu vou talvez me permitir dar algumas estatísticas aqui, deputado. Né? Na verdade, a gente contou, né, identificamos 264 pontos em 15 ruas e servidões lá atingidos. Né? Foram 497 pessoas diretamente impactadas pelo evento, mas com proporções muito entre si, né, bem diferentes. Né? Então, para a gente ter um entendimento, né, foram 95 veículos, bens móveis, 186 bens móveis, bens imóveis, 54, e a gente está considerando, a gente dividiu por categoria até da forma de ressarcimento, né? E tem a questão de lucro cessante, que era originariamente de 23 pessoas. A gente já está ultimando esse assunto agora para poder começar a chamar as pessoas para fazer, porque é o último estágio, né, desse processo que a gente estabeleceu como prioritário. Né? Deve chegar em torno de 50, 55 pessoas que devem receber o conceito lucro cessante, porque tinham atividade nesse sentido. Né? De outro modo, né, 54 imóveis foram danificados, 7 demolidos, né, porque a Defesa Civil, em conjunto conosco, verificou que ela já não tinha. E a gente tem os diversos níveis lá. No primeiro dia, as pessoas perguntaram para mim, né, foi um repórter, porque é uma região que tem uma baixa renda, naturalmente. A gente já tinha feito, antes de eu ir para lá, no dia seguinte eu pedi para ver, a gente calcula por ligação elétrica, por ligação de água, quantos tem ligação e quantos não tem ligação. Então, mais da metade não tem ligação formal de água, né, e energia elétrica do mesmo modo, né, que era um outro perigo que havia lá. Né. Até na hora de religar as energias, a gente viu algumas pessoas até tentando voltar à sua situação anterior, que não era uma situação normal. Eu disse, olha, o prefeito Cabalcini estava do meu lado, na coleta disse, olha, esse não é um assunto que diz respeito a Casan. A Casan está olhando aquele caso concreto, se tem algum problema de outra natureza, então competirá a prefeitura avaliar, que não me parece ser o caso nesse momento. Né? Bom, então a gente priorizou desde o início, a gente chamou móveis com casas, móveis com carros e veículos, né? Veículos e veículos separados, né? Para a gente começar a fazer os pagamentos. Tá? E aí foi uma conversa que eu tive com o governador, de que, diferentemente do que é acontecido na Lagoa, e não havia dentro da empresa algo estruturado da Lagoa, tinham conhecimentos individualizados, tá? Que eu os obtive, e na Lagoa levou-se um tempo maior para fazer chegar um primeiro recurso, certo, às mãos dos moradores atingidos por aquele episódio lá da Lagoa. Né? Então, a prioridade que eu conversei rapidamente com o governador nós temos que fazer chegar nas mãos dessas pessoas, no menor prazo de tempo, um recurso, né? Que seria a indenização material. E aconteceu na madrugada de quarta-feira, eu tinha estabelecido uma meta com a equipe, né, de pagar na sexta tarde, começar a pagar para as pessoas. Né? A gente tem selecionado um grupo de 22 pessoas. Por quê? Porque nós temos que combinar o pagamento com a legalidade. Cadastro bem feito, certo? Comprovação por fotografia dos bens, identificação dos bens, fazer os cálculos médios, né? De acordo com as regras que têm estabelecidas pela empresa ou pelo próprio Tribunal de Contas em episódios anteriores. Como é que a gente ia valorar uma geladeira? Como é que ia valorizar uma máquina de lavar uma geladeira? Bom, tem máquina, televisão, a gente sabe que tem de vários tamanhos. Nós estabelecemos uma média, né? E a gente estabeleceu, então, que a gente fazia um pagamento na faixa de 70% de uma indenização prevista, para já colocar na mão o dinheiro dessas pessoas. Né? E a meta que a gente deu foi no quarto dia seguido e o segundo dia útil. Mas a gente tem um feriado no meio, e nós começamos a pagar isso já no dia 9, para as primeiras 22 pessoas. Né? Importante dizer, né, que a gente, desde esse início, manteve um contato direto com a comunidade, eu em particular, junto com a diretoria, lá na igrejinha, que aportou esse pessoal todo, onde lá a gente dava alimentação, né, dava café da manhã, almoço, jantar, café, jantar, nesse sentido. Bom, então a gente começou a priorizar. Hoje, né, data de ontem, 27, data de hoje, 27, né,
nós concluímos 152 processos de bens móveis, totalizando um valor de R$ 1.438.078, né? Nós concluímos 11 processos de imóveis, que são talvez os mais complicados por conta da comprovação, né? Tem pessoas que têm... Umas têm, obviamente, a escritura, tem outras que não têm escritura. Flexibilizamos muito a forma de identificar onde a pessoa morava, né? É o SUS, é o talão. Eventualmente, se não tiver informação, os confrontantes, tudo para facilitar, né? Nesse sentido. Então, no caso dos imóveis, 443 mil pessoas, 11 processos. Na verdade, nós já pagamos indenizações de veículos, 47 veículos, totalizando R$ 990 mil nesse sentido. Aqui é um outro complicador, né? Nós, desde o primeiro dia na igrejinha, nós tínhamos um posto do Detran, um posto da Polícia Civil, né? E depois nós levamos eles para 2 ambientes, saímos da igrejinha, estabelecemos 2 contêineres com uma barraca na pracinha, que é a pracinha deles, e lá no reservatório, para eles escolherem os pontos, lá a gente da alimentação, recebe os donativos que eles ainda estão recebendo nesse sentido, tá? Importante dizer também que a gente estabeleceu uma política de pessoas que eventualmente perderam a sua casa e não puderam voltar, para poder pagar um aluguel para eles, né? Já verificamos que tem uma dificuldade enorme de achar outros aluguéis na região, não é fácil, então eles estão no hotel, eu vou dar o detalhe aqui, e tivemos cuidado, inclusive, de cuidar dos pets. Em alguns pets, no primeiro momento, tivemos dificuldade, porque os pets precisavam de algum registro. Imagina ter registro naquela região, né? Ontem tinha um gatinho ainda no hotel, sozinho. O dono já não estava mais, pedindo para deixar um gato lá, e está o gato na pet, né? Só com um detalhe. Então, até ontem, nós já tínhamos indenizados no valor de R$ 2.924.754. Ao final do dia, deve estar acrescentado de mais 300 mil, que é a quantidade de indenizações. Juntamente com isso, nós temos o que a gente produziu, né, dos kits vestiário e higiene íntima, né? Depois nós colocamos desde o início lá assistente social e psicóloga. Nós temos, inclusive, hoje lá na região, uma empresa terceirizada de psicólogos, né, para poder atender, porque o psicólogo tem que trazer até uma clínica muito perto lá da região para dar o atendimento necessário, né? Nós temos já, desde a primeira semana, uma ambulância, certo, que a gente contratou permanentemente um médico lá na pracinha para poder estar sendo atendido. É uma ambulância móvel, né? Já atendemos até 64 pessoas até a data de ontem. Nós fornecemos 8.771 refeições, café da manhã, almoço, lanche e jantar. Acolhimento aos desabrigados, né? Nós acolhemos as pessoas. No primeiro semana foi muito complicado, nós tivemos até que usar um órgão do governo para abrigar as pessoas, porque tinha um evento no Estreito, em 4 ou 5 hotéis, né? Hoje a gente tem, então, nesse momento, 14 pessoas ainda hospedadas em hotéis, né, abrigadas lá, enquanto não acham, ou não podem retornar, ou porque não têm a sua casa, ou porque estão em reserva. Nós chegamos a hospedar 87 pessoas nos hotéis, nos primeiros momentos, né? Nós já, veterinário de cães, a gente já aplicou aqui 4 mil e poucos reais, e temos, obviamente, essa ideia de ter aluguéis no valores até de R$ 1.500, uma resolução que a gente estabeleceu para poder abrigar essas pessoas enquanto elas não voltem para lá, né? Importante reconhecer o trabalho da Defesa Civil, da Prefeitura, em todos os momentos, o trabalho conjunto entre Prefeitura, a Casan, os órgãos de segurança, bombeiro, Polícia Militar, Guarda Civil, né, que se mobilizaram. Tivemos aí, no próprio dia 9, com o retorno do prefeito Topázio de Seul, fizemos uma reunião de avaliação lá do lado do Copom, em que todos estávamos presentes lá para fazer uma avaliação nesse sentido, né? É importante dizer também aquilo que a gente fez para recuperar rapidamente aquele local de trabalho, tá? Nesse sentido. E, por último, havia, obviamente, uma reivindicação lá por algumas lideranças, até externas àquele ambiente lá. É tipo nesse movimento, né? Tem algumas pessoas que vêm fazer um movimento político, a gente reconhece legitimidade até um determinado momento, entendendo de que haveria necessidade de fazer um tipo de recurso para essas pessoas, para poder pagar medicamento, para poder pagar algum tipo de alimentação, táxi, locomoção. Nós, na quarta-feira passada, eu sentei com esse grupo de líderes, né, pedi para eles nomear um grupo de trabalho na quinta-feira, o que foi feito. Chegou-se ao final do dia numa solução, determinados valores com a categoria de um salário mínimo, que foi aquela comissão que decidiu um salário mínimo para casas de até 3 pessoas, salário mínimo nacional, casa de 3 pessoas, e o salário mínimo regional,
um 521 para pessoas, famílias, casas com pessoas, além de 3 mil pessoas. Esse, presidente, só me desculpe interromper, esse é um ponto importante dos questionamentos, né, com relação aos critérios, porque o senhor está dizendo que essa comissão que estabeleceu esse valor de um salário mínimo para 3 pessoas, diferente do que foi estabelecido para as famílias no evento da Lagoa? Primeiro, eu gostaria de dizer, né, de que, com relação a essa questão, a questão da Lagoa não guarda similaridade com a da Lagoa. Repito, lá a questão era fundamental, lá era dar uma antecipação de caso a caso, que podia pagar até R$10 mil nesse caso. O que se buscou foi tentar trazer algo equivalente da Casan para aquela realidade, sem qualquer tipo de comparação. As comparações não se comparavam. E aí eu quero adiantar que eu estive no Tribunal de Contas, certo, buscando orientação desse tipo de... E o Tribunal de Contas recomendou que não havia similaridade entre outra, que a gente poderia criar sim uma ajuda num pagamento único, num determinado valor, acordado com aquela comunidade. Aquela comissão, na quinta-feira, estava presente lá uma entidade, uma ONG, mais a Defensoria Pública, que está lá o tempo inteiro participando do processo, com mais alguns 2 ou 3 vereadores, estabeleceram esta premissa desse que eu acabei de narrar aqui. E eles ficaram de levar essa informação para uma reunião na sexta-feira de noite. Houve uma reunião, certo? E eles acabaram não concordando com a nossa proposta. E nós não recebemos essa informação por escrito. E aquela que nós recebemos, nós não reconhecemos como legítima. Ponto. Que era uma parte só, a Defensoria. E o endereçamento que a gente fez dessa proposta era a Defensoria Pública, que era combinado. A Defensoria Pública não nos respondeu. Então, que responda a Defensoria Pública a argumentação. E aí, obviamente, quero reconhecer que pode ter algumas divergências entre eles lá. Resolva a divergência. A Casan que recebeu uma petição formal. Enquanto isso não veio, certo? Sábado e domingo, na domingo de noite, reunião lá no Sion, nós da diretoria, disse, olha, enquanto não vem a resposta, se há de fato um clamor por essa necessidade, vamos iniciar o pagamento. E nós iniciamos o pagamento, já. Né? No primeiro dia, já pagamos até agora 40, nesses 3 dias, 40 pessoas. Aí sim, aí houve uma remobilização nesse sentido, certo? O grupo, então, se reuniu, o deputado, tá? E ontem eles apresentaram uma contraproposta para nós, que é um pouco diferente, um pouco maior do que a nossa proposta, certo? Não. Os diretores vão sentar hoje de tarde para discutir esse assunto e vamos responder a eles hoje de tarde. Né? E essa resposta será amanhã, então, estou convocando uma reunião com eles para dar essa resposta nesse sentido. Aquelas pessoas, se houver alguma modificação e ela for melhor, aquelas pessoas que já receberam vão receber a diferença nesse sentido. Então, nós estamos agora terminando de fazer esse trabalho, tá? Sempre com aquela máxima que a gente estabeleceu do início. Priorizar as pessoas com humanidade. Priorizar as pessoas com humanidade. Né? E, obviamente, fazendo a polinização com os órgãos de controle para que a diretoria da Casan também se proteja do ponto de vista legal, documental e faça dentro da legislação. Então, nós temos que combinar esses 2 fatores. Prioriza as pessoas com proteção também para o gestor público. Senhor presidente, Sim. Só para comentar? Pois não. Eu fico satisfeito com a resposta do senhor, presidente Edson. É presidente que chama da Casan? Presidente? Presidente. É presidente. Mostra, ainda em cima do relato do nobre deputado Mário Mota, né, que deu uma aula para a gente aqui, mostra uma atenção e uma organização diferente por parte da Casan. Porque a companhia é a mesma. A mesma companhia que quis estaquear uma adutora, né? Isso mostra, para dizer no mínimo, uma desorganização. Né? Essa mesma companhia, que lá em 2014, em outra época, 2014 parece ter sido ontem, né? Mas passa tão rápido que já é quase 10 anos. Aquela mesma companhia, né, que se mostrava, no mínimo, desorganizada, e muito desorganizada, agora mostra organização, mostra compaixão, mostra a preocupação. Né? Então, a gente parabeniza a atual administração, a atual equipe, está aqui representada pelo senhor, pelo Natan, a escolha do governador, que já se mostram bem diferentes daquilo que, infelizmente, se colocava no passado. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado. Nós já estamos com o tempo estourado. Presidente. O presidente
tem um evento na FECAM. Obviamente, esse assunto não se encerra em uma hora, vai ter desdobramentos, já tem outros órgãos sendo instalados na casa. Eu vou passar a palavra aos deputados, só gostaria de encerrar aqui a minha participação em perguntas com relação aos moradores que moram perto de reservatórios similares a esse espalhados pelo Estado, né? Eles devem ficar preocupados, podem ficar tranquilos? O que o presidente da Casan teria a dizer para eles nesse momento? Deputado Matheus, a minha pergunta é muito parecida com a sua. Posso, por favor, fazer um anexo aqui, um adendo, uma parte? Presidente, se em função desse ocorrido, e até o próprio da Lagoa, se existe ou se ainda não existe, não seria de bom alvitre termos um protocolo de contingências, algo que, sei lá, um alarme que soasse lá na central da Casan quando há um risco ou há uma deterioração ou o volume está excedendo, um protocolo não só do pós, né, mas preventivo também, porque eu acho que poderíamos trabalhar isso, algo que vai bem ao encontro do que o deputado Matheus Cadorim perguntou, que seria uma segurança, um mecanismo, algo que vai soar quando existe realmente uma situação de risco com relação ao volume d'água, com relação a um protocolo de contingências. Respondendo ao deputado Cadorim, o que eu posso lhe dizer é que nós estamos fazendo todos os esforços junto da nossa equipe para manter os reservatórios permanentemente vigiados e atentos. Nós temos na Casan uma tecnologia que a gente consegue identificar, certo, à distância, o desempenho de cada um deles. Certo? Indo ao seu encontro, deputado, em conjunto com a Prefeitura Municipal, sob a liderança do Coronel Gomes, que é um especialista em gestão de crise, especialista em crise, tá? A Casan tem a Prefeitura tem uma comissão trabalhando em conjunto com a Casan, exatamente para já estar discutindo esse assunto. E esse assunto dessa sugestão veio no bojo, certo, como uma alternativa necessária nesse sentido. Então, é isso que eu poderia lhe dar nesse momento, essa informação. Deputados, para encerrar, porque até a casa já está pedindo para a gente encerrar. Só parabenizar o presidente, a diretoria aí pelas ações. A gente percebe, senhores deputados, que a parte da Casan e do governo do Estado está sendo feita. Então, não tenho dúvida aí que se resolve todos os problemas. Ninguém vai mais consertar o que houve. Agora, a ação sendo feita agora está muito bem feita. Parabéns aí pela sua ação como presidente, bem como também a diretoria, Natan. Está todo mundo de parabéns aí. Presidente Edson, credibilidade se constrói com responsabilidade, eu não tenho dúvida. E a Casan sempre foi uma empresa de responsabilidade e de credibilidade. Até há algum tempo. O senhor sabe melhor do que eu, até porque a sua participação na diretoria vem acontecendo, e a Casan precisa voltar a manter, a adquirir a credibilidade que sempre teve nos seus áureos tempos, evitando perder novos contratos pelo interior e fazendo, na sua administração, com o que ainda resta de ser feito na Lagoa, com o que aconteceu, o mesmo que os senhores já fizeram no Sapé. O senhor sabe que ainda existem problemas a serem resolvidos na Lagoa, e eu pediria também, em nome dos moradores de lá, o máximo empenho da sua diretoria para que isso aconteça. E parabenizo as iniciativas. Abri até a minha fala dizendo isso, não só por sua presença aqui ou lá, mas pela demonstração, bem citado pelo deputado Carlos Humberto, de empatia. E empatia não é simplesmente se preocupar com o próximo, é estar no lugar dele, sentir na pele tudo que ele está enfrentando. Muito obrigado por sua vinda e nós estamos à disposição sempre que pudermos ser úteis. Presidente Edson, também me encerrando aqui, fazendo a minha final, da mesma maneira que nós colocamos aqui o reconhecimento por esse trabalho profissional de apoio que está sendo feito, que o senhor continue junto a essa comissão levantando os fatos, para, como eu disse no início da minha fala, que com as informações nas mãos, os culpados eles sejam severamente punidos, porque todo esse bom trabalho que o senhor fez
desde o acontecido até agora, né, ajudando as famílias e tudo mais, ele tem que ter um fechamento, e o fechamento é um encaminhamento ao Ministério Público, que vai fazer que vai tomar as medidas legais e criminais cabíveis, porque nós temos que ter os verdadeiros culpados processados e sendo responsabilizados pela justiça. Então fica só essa cobrança final para que, né, a comissão termine os seus trabalhos com as informações nas mãos, os culpados sejam penalizados com a severidade com que a lei se aplica. Obrigado. Perfeito. Eu gostaria de pedir licença aqui, a última palavra, presidente, da minha parte, agradecer aqui aos deputados, a gente está à disposição para prestar as informações que forem necessárias ao Parlamento catarinense, e dizer o seguinte, que o que a gente está fazendo aqui é reflexo e orientação do governador Jorginho. Essa é a identidade do governador Jorginho, é fazer as coisas sérias, rapidamente, respeitando as pessoas. Então, a gente está aqui, na verdade, como um missionário, né, do nosso líder maior, que é o governador Jorginho Melo. Muito boa tarde, obrigado. Obrigado pela presença, presidente. Obrigado a todos os deputados. Lembrando que os requerimentos desta casa ainda podem ensejar o retorno para atualização de informações, e assim contamos com a presença do presidente aqui em novas oportunidades. Obrigado a todos. Encerro a presente reunião da comissão.